O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhes fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão e devoção a Santo Antônio. A liturgia de hoje nos apresenta a pessoa de Jesus como aquele que é Senhor da vida e Senhor da morte. Porque é nele que nós recebemos a vida em plenitude. Por isso é importante compreender a partir da primeira leitura de hoje, diz assim que o Senhor, que Deus morreu e ressuscitou uma vez por todas, para que todos tenham a vida. Qual que é o questionamento então para São Paulo? É assim, se a vida tem vida além da morte, se há ressurreição dos mortos. E ele diz bem claro, ó, se não houvesse, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então vã seria a nossa fé. Porque nós acreditamos, porque Jesus ensinou que há uma vida além desta. Que ele ia para o Pai preparar um lugar para cada um de nós, para um dia estarmos com ele nos céus. Então esta é a nossa fé, esta é a fé que nós professamos e recebemos. Porque se morremos com ele ressuscitaremos para a vida eterna. E assim a gente vai conduzindo a nossa vida. A nossa vida é um grande mistério de Deus. Deus soprou e nós recebemos a vida. Quando Deus achar que não, mas já estamos prontos, Ele vai nos chamar para estar do lado dEle. Então a vida da gente duas certezas a gente tem. O dia que nós nascemos e o dia que nós vamos morrer, um dia. Qual seja a hora ou o momento, não sabemos. Depende do Senhor. É interessante que todo mundo perguntou isso para Jesus. Senhor, quando vai ser? Ele falou assim, nem eu sei, meu filho, só o Pai cabe saber o fim de cada um de nós. Porque é algo sério. Imagine assim, se cada um soubesse realmente qual seria o seu fim, qual seria o momento. Qual seria a nossa atitude? Só que a nossa atitude tem que ser permanente, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Eu posso estar bem aqui e amanhã não estar mais. Então é isso que o Senhor fala para nós, a partir da primeira leitura. Ficai vigiantes para alcançar junto de Deus a vida eterna. Então essa é a fé que nós professamos. Viver a nossa fé, procurar agradar o Senhor, para que um dia possamos estar junto dEle, junto de todos os santos. O salmista de hoje traz algo importante para nós, refletindo essa palavra. Eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Está falando do quê? Está falando daqueles que esperam em Deus e que vai experimentar na própria vida o amor de Deus. A bondade do Senhor eu hei de ver, quer dizer, nós vamos caminhando para ver a bondade de Deus e poder um dia estar todos como irmãos e irmãs, como santos diante do altar do Senhor e contemplar Deus face a face. Talvez esse é o grande desafio para nós, porque muitas vezes a gente tem a ressurreição como algo imaginário, ou um princípio só de fé, mas é muito mais do que isso, é uma realidade concreta na vida daqueles que partiram desta vida, e que contempla Deus face a face. Alguém falou assim, Frei, eu tenho muitas dúvidas nessas coisas, sobre a questão da vida e da morte. Eu falei, eu acho que deve ser muito bom, porque todos que foram nunca voltaram para dizer como que é.
Se fosse ruim, muito já teria voltado para azucrinar, né? E dizer, olha, cuidado para você não ir para lá, né? Aquela história de Lázaro, que a gente ouve no Evangelho, né? Olha, há um abismo entre um lado e outro. Quem foi para o junto de Deus, está junto de Deus. E espera realmente que a gente possa um dia chegar lá. O Evangelho de hoje traz algo que é importante, que é o reconhecimento de quem é Jesus. Olha, não basta dizer que quem é o Senhor. Porque Jesus passando, falando, esse endemoniado diz, olha, eu sei quem tu és o Santo de Deus, mas não obedeceu à vontade de Deus. Então essa é a diferença de nós e a diferença dos espíritos maus ou impuros, porque eles não obedecem a Deus, como só nós podemos fazer. Obedecer ou desobedecer, depende de nós. Então aí reconhece Jesus, olha, então cala e sai dele, não precisa contar para ninguém. Por quê? Porque a fama de Jesus se espalhou a partir dos seus milagres. Então mostra algo assim, ó, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Então reconhecer quem é Deus na nossa vida, isso é e deveria ser o princípio para cada um de nós. Mas acima de tudo, não basta reconhecer, é cumprir a sua vontade. Procurar agradar a Deus, procurar viver bem, ter uma vida honesta e assim viver os valores que norteia a vida de todo ser humano, para assim poder um dia estar junto de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, vocês que acompanham conosco essa transmissão, vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça e que Santo Antônio interceda por nós, para assim alcançarmos um dia a vida eterna.